E aí pessoal, vamos começar agora com a matéria de amplificadores operacionais, ou melhor, começar a vê-los como sendo um bloco, não analisando aquela parte interna dele. Então, considerando isso aqui como sendo o amplificador ideal, o que seria o amplificador ideal? Ele tem ganho de tensão, ganho de corrente e ganho de potência tendendo a infinito, porque eu não tenho nada que limite a tensão dele, não tem nada que limite o ganho. Se eu colocar 1 volt aqui, pode sair 1 milhão de volts lá, não tenho nada que esteja limitando ele. Mas como é que esse amplificador ele vai funcionar de modo geral assim? Nos exercícios que eu mostrei para vocês, talvez eu não tenha comentado isso, eu não lembro de ter comentado. Se eu não comentei, dá uma olhadinha lá para você ver o que eu estou falando faz. Em todos os exercícios, a minha impedância de entrada, aqueles circuitos que nós víamos, aqui dentro, ó, aquele resistorzinho, um gerador de tensão vinculado aqui, um outro resistor, ele está como se estivesse aqui dentro, tá? O que acontece? Talvez eu não tenha dado muito foco a isso, mas a minha impedância de entrada, ela é muito alta, ou pelo menos relativamente muito alta, tendendo ao infinito, considerando essa minha resistência aqui. Eu lembro que teve um exercício que eu fiz no último vídeo, que a impedância, juntando as impedâncias de entrada, se eu não me engano, dava 2 mega, de saída dava 2 ohms. É uma diferença relativamente considerável. Então, eu posso considerar isso daqui como sendo uma impedância tendendo ao infinito. Aqui eu vou ter uma tensão que eu vou chamar de VD+, ou de V+, não vai interferir, e uma outra tensão de VD-. A minha tensão de entrada, então, vai ser dada por VD. Se eu fizer diferença de potencial, VD vai ser VD+, menos VD-, certo? Se eu tiver uma impedância muito alta aqui, tendendo a infinito, eu pergunto para vocês, qual seria a corrente de entrada que eu teria circulando aqui? Concorda comigo que seria zero? Ou tendendo a zero? Por quê? Minha impedância de entrada tende a infinito. A corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Então, a minha corrente de entrada vai estar tendendo a zero. Tá? Vocês vão ver mais para frente em alguns exercícios o quanto isso aqui vai importar para nós, como isso daqui vai fazer diferença, certo? Esses terminais que eu tenho aqui são os terminais de offset. Eles vão dar para a gente, no caso de um amplificador que não é ideal, qual é a tensão máxima que ele consegue suportar e assim limitando o nosso ganho de tensão. Vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que, agora falando de um amplificador não ideal, eu tenho no meu offset uma tensão de mais 20 volts e uma tensão de menos 20 volts. Se por um acaso eu colocar uma tensão de 300 volts na entrada, eu vou ter os 300 volts. Eu vou ter os 300 volts na entrada. No entanto, por conta do offset, ele vai estar limitando o meu ganho até 20 volts. Gabriel, você não falou que o ganho era dimensional? Ele era, mas a relação entre o ganho e a tensão de entrada vai acabar sendo de 20 volts. Beleza? Então, eu vou pular agora para os tipos de amplificador para deixar isso um pouco mais claro. O primeiro amplificador que nós vamos estar vendo aqui é o inversor. Tá? Eu vou estar colocando na minha entrada uma tensão VI e na minha saída eu vou ter uma tensão VO. As duas medidas com relação ao terra. Tá? Então, se eu colocar uma tensão VI, eu vou ter passando aqui nesse resistor uma corrente de entrada I. Agora, eu tenho o seguinte problema. O quanto da minha corrente vai subir para o R2 e o quanto dela vai vir no terminal aqui, ó,
do nosso amplificador. Eu acabei de comentar isso com vocês. A minha impedância aqui, ó, internamente, a minha impedância, ela vai tender ao infinito. E se ela tende ao infinito, a minha corrente que vai estar vindo para cá vai ser aproximadamente zero. Ok? Então, ó, eu não tenho corrente, minha impedância tende ao infinito, a minha tensão, a minha diferença de potencial entre esses dois pontos tem que ser zero, por conta da corrente ser zero, certo? Então, ó, como é que eu faria para a minha diferença de potencial aqui, ó, entre esses dois ser igual a zero? O que eu posso fazer para essa diferença ser 0 volts? Olha, a diferença de potencial é um ponto menos o outro, certo? Se aqui eu tenho terra, que potencial eu posso pôr aqui para que seja zero? Somente o próprio terra. Não tem outra coisa que eu possa colocar aqui, ó, que me dê uma diferença de potencial igual a zero, certo? Então, se eu não tenho corrente vindo para cá, toda essa minha corrente de entrada vai estar subindo e passando pelo meu resistor R2. Se aqui é o terra e aqui é o VI, eu tenho a minha tensão VI, ó, em cima desse resistor, certo? Se aqui é o terra e aqui é o meu VO, eu tenho uma tensão assim. Por que é assim, Gabriel, se a corrente está indo para lá? Tá, é o seguinte, meu VO ele vai ser maior que o terra. O terra é a minha referência. Todas as minhas medidas são feitas com relação ao terra. Então, ó, se aqui eu tenho o terra como sendo... Se aqui eu tenho o VO com relação ao terra, aqui eu tenho o VI com relação ao terra. Esse resistor está entre o VI e o terra. Esse resistor aqui está entre o VO e o terra. Então aqui vai ser VI. Então aqui eu vou ter minha tensão VI e aqui eu vou ter minha tensão VO. Só que o meu resistor ele é um bipolo passivo. Se ele é passivo, a minha corrente deveria estar contrária ao sentido da tensão. Como eles estão no mesmo sentido, ficaria negativo, certo? Eu tenho que compensar com o sinal de menos, mostrando que ele é um bipolo passivo. Então, meu ganho de tensão, né, a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, ó, meu ganho de tensão, como que eu calcularia? É a tensão de saída. Como que eu vou calcular a tensão de saída? Meu VO vai ser R2 vezes a corrente de entrada. Mas como a corrente está no mesmo sentido da tensão e eu tenho que compensar isso, ficaria negativo. Dividido pela minha tensão de entrada, que é VI, certo? VI vai ser dado por R1 vezes a minha corrente de entrada. R1 vezes a minha corrente de entrada. Então, se eu cancelar isso daqui, ó, eu vou ter o meu ganho de tensão pode ser dado por R2 menos R2 sobre R1. Vamos agora então para o amplificador não inversor, tá? O que eu mudei com relação ao outro? Eu mudei aonde eu coloco meu sinal de entrada. Antes eu colocava o sinal de entrada no terminal negativo do amplificador, agora eu ponho ele no terminal positivo, tá? Ó, então já vamos começar sempre analisando do mesmo modo. A minha diferença de potencial entre esses dois pontos deve ser zero. Então aqui, ó, eu tenho que ter 0 volts. Para que eu tenha 0 volts entre esses pontos, isso quer dizer que esse meu ponto aqui tem que ter uma tensão VI. Então, se eu tiver uma tensão VI aqui nesse ponto, concorda que eu tenho uma diferença de potencial em cima desse resistor? Certo? Se eu tenho uma diferença de potencial em cima desse resistor, que vai ser
o próprio VI, que vai ser o próprio VI, certo? Porque a diferença de potencial é maior menos menor. VI menos 0 é o próprio VI. Se eu tenho uma tensão, eu divido pela minha resistência, eu vou ter uma corrente. Qual é o sentido dessa corrente? Resistor é um bipolo passivo, essa minha corrente vai estar para cá. Ó. Essa aqui vai ser a minha corrente de entrada. Mas aonde veio essa corrente? Ó, a minha corrente aqui não é zero? Se a minha corrente aqui, ó, corrente é aproximadamente zero, só tem um lugar de onde ela pode ter vindo. Ela veio por esse caminho aqui, ó. Vai entrar no terra, vai dar a volta, vai sair no V0, vai subir, vai entrar no terra. Então, ó, eu tenho aqui a minha corrente I. Então, o que eu posso fazer aqui para facilitar, para estar achando o meu ganho no modo mais rápido? Eu tenho uma tensão aqui, certo? Só que eu poderia analisar por diferença de potencial, por malha, entre isso e aquilo. Só que, ó, a grosso modo, eu não tenho corrente para cá, não tenho diferença de potencial. Não é isso que acontece. Mas, a grosso modo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso, tenho terra aqui e o terra aqui, eu poderia só uma coisa aqui, ó, fazer isso, interligar esse terminal, que era o terra, a um gerador de tensão VO. Eu poderia, não poderia fazer isso? Aqui eu tinha o terra, aqui eu tinha o VO com relação ao terra, terra e terra, esses dois são o mesmo ponto. Eu posso fazer isso aqui, certo? Se eu fizer isso daqui, vamos desenhar de um outro jeito aqui, ó. Seria a mesma coisa que fazer isso? É V0, VO, né, tensão de saída. Minha tensão aqui no R1 é VI. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de saber quem é o VI, porque eu quero ganho. Isso aqui, ó, não se assemelha um pouco às malhas que eu fiz nos exercícios passados? Então, eu vou direto aí aplicar divisor de tensão. Se eu aplicar divisor de tensão, eu vou ter aqui, ó, que o VI vai ser igual à tensão do gerador, que é VO, vezes o resistor na qual a tensão está aplicada, dividido pela somatória dos resistores, R1 mais R2. Se eu trabalhar algebricamente aqui, porque eu vou ter que passar o R1 dividindo e tudo mais, eu vou terminar com isso aqui, ó, VO dividido por VI vai ser igual a R1 mais R2, isso tudo dividido por R1. VO dividido por VI não é o ganho? Então, achei o ganho do meu amplificador não inversor. Se eu quiser escrever de outro modo, vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui, que é o subtrator. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar entrando com um sinal de tensão, tanto no meu terminal negativo, quanto no meu terminal positivo. E a partir daí, eu vou ter que estar analisando. E nesse tipo de circuito aqui, o meu objetivo final não se torna mais assim, saber o ganho. E sim saber qual vai ser a saída, certo? Porque o ganho, teoricamente, eu já sei, porque eu vou ter que analisar por superposição. Como seria essa análise por superposição? Eu vou pegar o meu segundo sinal, que é o VI2, e vou zerar. Então, ó, eu vou considerar que ele é zero. Vou ligar no terra e vou fazer a análise do circuito restante. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o meu sinal 1. Vou ligar no terra e vou analisar o circuito restante. Então, ó,
Se eu fizer isso daqui, o que vai estar acontecendo? Ó, analisando como superposição, para VI2 igual a 0. Ou seja, eu liguei o terra aqui. E vou analisar o restante do circuito. Eu tenho terra aqui e o terra aqui. Concorda comigo que tudo isso daqui foi para o espaço? Está em curto? Se eu tentar descobrir a diferença de potencial aqui, vai ser 0. Porque eu tenho terra aqui, tenho resistor, mas tem terra em todos os cantos. Então, ó, é como se aqui eu tivesse o terra, porque está em curto. Tá? Se eu tenho terra aqui, para que a diferença de potencial seja 0, eu tenho o terra aqui também. E aí eu entro em toda aquela dedução que eu mostrei do amplificador inversor, onde eu teria uma corrente aqui, que é por conta dessa tensão, essa corrente, que é a corrente de entrada, e ela vai, eu vou colocar I1, tá? Eu vou chamar de I1 agora, que vem desse sinal aqui. Então vai estar passando pela R2, tudo mais, aquela velha história que eu já contei para vocês. Eu vou ter uma tensão aqui, vou ter uma tensão aqui. Então, eu sei agora, ó, que o meu VO1, que agora o intuito é saber a saída, porque eu estou realizando operações aritméticas, tanto com esse como com o somador não inversor. Perdão, o somador inversor, que é o próximo amplificador que eu vou mostrar depois desse. E eu tenho a minha tensão de entrada, certo? Isso aqui vai ser igual a menos R2, lembrando que é por causa do sinal, eu tenho que compensar. O passivo ele está sendo mostrado como se fosse um bipolo ativo, dividido pelo meu R1. Se eu quiser saber então quanto vale o VO1, é só passar o VI1 para o outro lado. Eu vou ter menos R2 vezes VI1 dividido por R1, certo? Então, esse aqui é o meu VI1. Agora, eu vou analisar para quando o meu VI1 for 0. Ou seja, como se eu tivesse colocado o terra aqui. Eu coloquei o terra aqui, só que perceba que agora eu tenho um potencial aqui diferente do terra. Então, não está mais em curto. Se eu tenho um potencial aqui, eu tenho terra aqui, eu preciso saber qual é o potencial que eu tenho nesse ponto para conseguir descobrir qual é o potencial que eu tenho que ter nesse. Senão, eu empaco, eu não consigo sair daqui. Então, o que eu vou fazer para achar o potencial aqui, que eu vou falar que é a tensão V? Eu vou usar divisor de tensão. Vocês viram que tudo se baseia em divisor de tensão. Então, ó, eu vou aplicar o divisor de tensão aqui. Eu quero saber quanto vale o V, né? Então, V vai ser igual ao meu sinal de entrada vezes o resistor, onde eu quero saber a tensão, dividido por quem? Dividido pela soma dos resistores, que é R3 mais R4. Beleza? Então, isso quer dizer que aqui, nesse ponto, eu tenho que ter o potencial V. Faz sentido eu dizer, então, que o meu sinal de entrada passou a ser o V por causa da queda de tensão em cima do meu R3? Então, se eu parar para analisar, ó, pela diferença de potencial, eu vou ter, ó, uma tensão para cá. Se eu tenho uma tensão para cá, eu tenho uma corrente aqui, que é I2, e essa corrente vai aparecer aqui também, ó, I2. Se eu tenho correntes para cá, eu só posso ter tensões para lá. Isso aqui não parece bastante, essa parte de cima aqui, ó, com um amplificador não inversor? Ele é um amplificador não inversor e o meu sinal de entrada passou a ser o V por causa do divisor de tensão aqui. Então,
Eu lembro como que era o cálculo. E como que era o ganho de tensão do amplificador não inversor? É a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, que agora é o V, por causa do divisor de tensão, certo? Eu preciso saber o que tem nesse potencial, nesse ponto aqui, ó. Por isso eu fiz o divisor de tensão. E ele vai ser igual a R2 dividido por R1 mais 1. Tá? Se eu quiser então saber o valor de VO2, é só passar o V multiplicando. R2 sobre R1 mais 1 vezes tudo isso daqui, ó. VI2 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Beleza? Se eu quiser saber então quanto é o meu VO, eu teria que fazer VO igual a VO1 mais VO2. E quando eu fizer essa conta, eu vou estar considerando que para que o ganho seja máximo e que a minha tensão seja o mais aproveitada possível, que R1 vai ser igual a R2, que vai ser igual a R3, que vai ser igual a R4. Se eu fizer isso então, ó, eu vou ter VO igual, quem é o V1? Menos R2 dividido por R1. Então, ó, menos 1 vezes VI1 dividido por 1, mais o VO, que é o quê? 1 dividido por 1 mais 1, certo? Vezes o VI2 vezes 1 dividido por 1 mais 1. Então, ó, isso aqui foi para o saco, pegou isso aqui, o resto é tudo 1. Então, ó, vou fazer direto aqui, ó. VO vai ser igual a VI2 menos o VI1. Está aí o nosso subtrator. Então, sempre que eu precisar fazer uma subtração de sinais, seja lá qual for o motivo, eu uso o amplificador subtrator. Beleza? Vamos a mais um caso aqui, que é o caso do somador inversor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os sinais de entrada, e como ele é caracterizado como sendo amplificador inversor, né? Todos os resistores, todos os sinais estão sendo colocados na sua entrada inversora, ele vai inverter o sinal na saída. Então, se eu fizer analisando superposição, ou seja, zerando esses meus dois sinais aqui, esquecendo completamente que eles existem, certo? O que eu teria se eu esquecer completamente da existência deles dois aqui, ó? Eu vou até apagar aqui, colocá-los ligados no terra. Bom, para que a diferença de potencial aqui seja zero, aqui, ó, eu teria um terra virtual. Então, eu curto-circuitei esses resistores, eles não estão influenciando em mais nada. Eu não vou fazer de novo toda a dedução das fórmulas, tá? Nós já sabemos que o ganho de tensão para esse caso aqui, ó, para o caso em que VI1 é diferente de zero, eu sei que o meu VO1 dividido por VI1 vai ser igual a menos R2 dividido por R1. Eu quero achar o VO1, que é para poder saber qual vai ser a minha saída final. Eu sei então, ó, que o VO1 vai ser igual a menos R2 dividido por R1 vezes o VI1. Ok? O outro caso, que seria o meu V12 diferente de zero. Como assim o V12 diferente de zero? Seria assim, ó. Esses meus dois sinais curto-circuitados com o terra. E aqui eu teria o VI2. Eu já sei que o meu VO2 vai ser o VO2
igual a menos R2 dividido pelo resistor de entrada, não é mais R1. Eu coloquei R1' para não trocar aqui por R2 e R3 e não ficar dando confusão, tá? Vai ser dividido por R1', ok? Então, ó, só jogar para o outro lado. Opa, gente, aí não pode, né? Porque é V2. O meu VO2 vai ser menos R2 por R1' vezes meu VI2. Vamos a mais um caso aqui, que é o caso do somador inversor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os sinais de entrada, e como ele é caracterizado como sendo amplificador inversor, né, todos os resistores, todos os sinais estão sendo colocados na sua entrada inversora, ele vai inverter o sinal na saída. Então, se eu fizer analisando superposição, ou seja, zerando esses meus dois sinais aqui, esquecendo completamente que eles existem, certo? O que eu teria se eu esquecer completamente da existência deles dois aqui, ó? Eu vou até apagar aqui, colocá-los ligados no terra. Bom, para que a diferença de potencial aqui seja zero, aqui, ó, eu teria um terra virtual. Então, eu curto-circuitei esses resistores, eles não estão influenciando em mais nada. Eu não vou fazer de novo toda a dedução das fórmulas, tá? Nós já sabemos que o ganho de tensão para esse caso aqui, ó, para o caso em que VI1 é diferente de zero, eu sei que o meu VO1 dividido por VI1 vai ser igual a menos R2 dividido por R1. Eu quero achar o VO1, que é para poder saber qual vai ser a minha saída final. Eu sei então, ó, que o VO1 vai ser igual a menos R2 dividido por R1 vezes o VI1. Ok? O outro caso, que seria o meu V12 diferente de zero. Como assim o V12 diferente de zero? Seria assim, ó. Esses meus dois sinais curto-circuitados com o terra. E aqui eu teria o VI2. Eu já sei que o meu VO2 vai ser o VO2 igual a menos R2 dividido pelo resistor de entrada, não é mais R1. Eu coloquei R1' para não trocar aqui por R2 e R3 e não ficar dando confusão, tá? Vai ser dividido por R1', ok? Então, ó, só jogar para o outro lado. Opa, gente, aí não pode, né? Porque é VI2. O meu VO2 vai ser menos R2 por R1' vezes meu VI2. O outro caso, então, né, o último caso, seria esses meus dois sinais curto-circuitados com o terra. Eu teria aqui, então, meu sinal VI3. Bom, eu vou fazer quando o meu VI3 for diferente de zero. Eu já sei que o meu VO3, eu vou colocar direto aqui, tá? Vai ser menos R2 dividido por R1, duas linhas, vezes o VI3. Beleza? Se eu for calcular então, ó, o meu VO, eu sei que ele vai ser igual ao VO1 mais o VO2 mais o VO3. Vocês repararam que agora eu estou comentando sobre o ganho ser máximo, essas coisas, só que eu estou sempre deixando em função, sempre como resposta final a nossa saída. É porque esses amplificadores nos quais eu misturo tanto o inversor quanto o não inversor,
eles são utilizados em operações aritméticas, tá? E o ganho deles, obviamente, está calculado aqui, mas o que vai me interessar neles é a resposta, certo? Então, ó, meu VO vai ser igual ao VO1, ó, todos eles estão sendo multiplicados por menos R2 dividido por R1, alguma coisa. Então, até para que o ganho seja máximo e a minha resposta, a minha saída possa ser completamente aproveitada, eu vou considerar que R1 vai ser igual a R1', que vai ser igual a R1 duas linhas, que vai ser igual ao R2. Se eu considerar tudo isso, concorda comigo que eu vou ter menos VI1, menos VI2, menos VI3. Então, meu VO vai ser igual, vou colocar um menos em evidência, ó, VI1 mais VI2 mais VI3. Nós temos então mais um amplificador, que é o integrador, e ele literalmente integra. A função dele é fazer integrais. Se eu tiver um gráfico de uma constante, ele vai integrar, vai virar uma reta, tá? E como que ele funciona? Você já pode ver aqui que ele é muito parecido com o amplificador operacional inversor. Então ele vai ser um amplificador operacional integrador inversor. Nós já sabemos aqui, ó, para que essa diferença de potencial seja zero, eu tenho que ter um terra aqui. Se eu tenho um terra e a minha corrente de entrada e é essa daqui, aqui minha corrente vai ser igual a zero. E aqui no meu capacitor vai estar passando a minha corrente de entrada. E nesse caso, eu tenho uma tensão aqui, ó, que é o próprio VI. E aqui eu também vou ter uma tensão que vai ser o VC. Na realidade, ele está para cá. Porque o maior potencial em relação ao terra é o VO. Então, se eu for analisar, eu posso analisar de dois modos agora. Tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Os dois são aceitáveis. Um é mais rápido do que o outro, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou ver o seguinte, que VO vai ser igual a menos VC. No domínio do tempo, como que eu calculo a tensão em um capacitor? A tensão VC seria igual a 1 sobre o valor do capacitor, da integral no tempo, da corrente em função do tempo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou falar que VO vai ser igual a menos 1 sobre C, a integral no tempo. E o que eu vou fazer? Novamente, eu vou relacionar o meu VO com o meu VI. Então, a corrente eu vou substituir por VI de T, dt, dividido por R, que seria a equivalência à minha corrente. Então, eu já vou pegar aqui, ó, vou colocar a resistência aqui fora, tá? RC. Então, meu VO seria isso daqui. E como que eu vou achar o ganho? Faço integral de VI no tempo, depois eu passo dividindo. Eu não vou fazer porque eu coloquei uma função genérica e não tem necessidade. Porém, se eu analisar no domínio da frequência, eu vou trabalhar agora com impedâncias. Se eu trabalho com impedâncias, eu vou laplaciar o meu circuito. Se eu laplaciar aqui, ó, o que acontece? Eu ficaria com uma impedância Z1, que vai ser o meu resistor R1, e uma impedância Z2, que vai ser igual ao meu capacitor. Como é a transformada de Laplace,
do capacitor é 1 sobre SC. Beleza? Então, ó, se eu pegar e transformar isso daqui para o domínio da frequência, as minhas tensões e correntes continuam iguais. No entanto, eu faria essa alteração aqui, ó. Isso aqui passa a ser o Z2. E esse aqui passa a ser o meu Z1. Se eu for calcular o ganho de tensão desse modo, eu vou ter o seguinte: VO sobre VI, que eu posso dizer também que seria menos R2 sobre R1. Só que como eu transformei para o domínio da frequência, vai ser menos Z2 sobre Z1. Meu ganho de tensão vai ser igual. Quem é o Z2? É o meu capacitor. Quanto vale a impedância do meu capacitor? 1 sobre SC. Menos 1 sobre SC vezes 1 sobre o Z1, tá? Só para não colocar fração embaixo de fração. Z1, que é quem? O próprio R1 vezes R. Então, o meu ganho de tensão de um integrador inversor vai ser igual a menos 1 sobre SCR. Essa multiplicação aqui, ó, SCR, ela vai ser uma constante, justamente pelo fato do capacitor e do resistor serem constantes. Eles não vão variar ao longo do tempo, analisando na frequência. Então, se eu quiser, eu posso ainda dizer que o meu ganho de tensão vai ser igual a uma constante, que vai ser definido por 1 sobre RC, dividido por S. Se eu quiser ainda aqui, ó, vou até aproveitar e vou pôr aqui, ó, no domínio do tempo. S seria equivalente a J ômega. Eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ver isso daí mais pra frente. Então seria uma constante dividido por J ômega. Beleza? E esse daqui seria o ganho de tensão do nosso amplificador operacional integrador inversor. Perdão. Menos e menos aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa por ter feito um vídeo demorado de novo. Mas é que às vezes eu prefiro fazer um vídeo um pouco mais longo, explicar bem o conteúdo, o conceito das coisas para vocês entenderem, do que fazer um vídeo de 5 minutos corrido e depois ter que fazer mais e mais vídeos tentando explicar o que eu poderia ter explicado de uma única vez e complicar a vida de vocês, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês. Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Se não quiser deixar aqui no YouTube, deixa lá no Facebook também. Deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. É isso aí, valeu, fui!